Olá, estamos de volta com alegria, chegando até você. É uma honra muito grande com a nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade, estudando capítulos do livro Roteiro de Emmanuel pela Mediunidade de Chico Xavier. Estamos fazendo isso em episódios contínuos, com média em torno de 30 minutos, para que esse fabuloso livro, incomparável obra de autoria do grande Emmanuel, seja sempre colocado à disposição pelos conceitos extraordinários que traduz. Comigo, o professor Marcos de Mários, amigo de longa data, e que estamos gravando esses episódios para deixar à sua disposição. Marcos, que alegria, viu? É uma alegria imensa também, Orson, estar com você, dando continuidade a esta série em que estudamos essa obra do nosso querido Emmanuel, que não é tão conhecida. Se bem que, se nós pensarmos, né, que o Chico Xavier psicografou mais de 450 livros, e só do Emmanuel nós temos em torno de 250, realmente não dá para conhecer todas essas obras, é muito difícil. E o destaque do roteiro é muito importante, porque é uma obra realmente de estudo da própria evolução humana, esse caminho para encontrarmos a felicidade. Então, realmente, é muito importante e vamos, então, a mais um capítulo. Pois é, Marcos, 250 livros desse autor é muito expressivo, realmente. É algo que encanta a nossa inteligência, a nossa capacidade de... Não temos dimensão. E vamos dar continuidade, pois, agora com o capítulo número 6, é o episódio número 7, porque temos também a apresentação do livro como episódio número 1. Então, estamos aqui hoje com o capítulo 6, o perispírito. É muito interessante, Marcos, porque para iniciar o capítulo número 6 da obra Roteiro, Emmanuel começa o primeiro parágrafo com uma pergunta: como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne além da morte? Nós vamos nos lembrar aqui que aprendemos sobre o perispírito em O Livro dos Espíritos, com a informação de Allan Kardec. E depois de fazer a pergunta, Emmanuel vai dizer que tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo germes das próprias asas. Marcos, que informação importante nesses 3 primeiros parágrafos do livro Perispírito. É verdade, Orson. E do mesmo jeito aqui que a lagarta, né, um inseto, não sabe que já tem em germe as asas, nós, aqui encarnados, não sabemos que temos conosco o perispírito, que é o corpo espiritual. Muitas pessoas, ao falarem da alma, até a imaginam com um corpo, mas como esse corpo pertencesse exclusivamente à alma nesse depois da morte. Mas o Espiritismo vem nos mostrar que não é assim. Na verdade, o perispírito, ou corpo espiritual, ele nos pertence. É um corpo semimaterial, é o modelo que organiza este corpo biológico e está intimamente, molecularmente associado ao corpo biológico. Então, quando vem o fenômeno da morte, em que o espírito se desprende deste corpo biológico, também se desprende do corpo biológico o perispírito, que o acompanha e mantém a sua individualidade. Agora, o Emmanuel tem razão em fazer essas colocações, porque a verdade é que nós aqui, na humanidade terrena, não temos ideia das propriedades exatas do perispírito, do que ele é exatamente formado. Nós temos na literatura espírita algumas obras que estudam o perispírito. Estou aqui recordando, por exemplo, o livro Perispírito, do Zalmínio Zimmermann, que é uma verdadeira enciclopédia, já que ele tentou reunir tudo que ele conseguiu encontrar na literatura mediúnica a respeito de explicações sobre o perispírito. Mas, cientificamente,
nós não temos ideia do que ele é constituído. Que semimatéria é essa que constitui o perispírito e que os espíritos superiores informaram a Allan Kardec, como você recordou, lá em O Livro dos Espíritos. É o corpo sutil, semimaterial, mas o que significa ser semimaterial? Então, é algo que nós não temos muita ideia ainda hoje, mas sabemos que realmente é um corpo muito plástico, porque nós temos o fenômeno da materialização de espíritos. E quando você tem esse fenômeno, você está vendo, na verdade, o perispírito e até pode tocá-lo, mas não sabemos realmente do que ele é constituído. Pois é. Selecionamos para este episódio algumas telas, como fazemos em todos os episódios, e aqui está, portanto, um dos parágrafos de Emmanuel após aquelas perguntas iniciais do capítulo. Ele vai dizer, conforme o Marcos já adiantou para nós, o perispírito é ainda corpo organizado, que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com o seu peso específico. Marcos, aqui nós temos informações importantíssimas, né? Porque esse parágrafo selecionado, ele é vital para o entendimento. Corpo organizado, só por essa expressão, a gente já percebe aí a dimensão do que significa o perispírito. Se nós temos o corpo carnal organizado, com seus sistemas, órgãos, etc., o perispírito também é um corpo organizado. E representa um molde, quando a mãe engravida do seu filho, aquele molde perispiritual do futuro reencarnante é que vai moldar o novo corpo. E este perispírito, que é um corpo organizado, como você adiantou tão bem aí, ele subsiste além da morte. E o mais interessante, onde vai? Ele permanece na região que lhe é própria, de conformidade com o seu peso específico. E Marcos, essa expressão aqui, peso específico, também ela é muito importante para o entendimento de localização do espírito após a morte do corpo físico. É verdade, Orson. Realmente, esse texto do Emmanuel tem uma série de informações que são muito importantes para entender esse corpo espiritual. O primeiro que você já destacou é que ele é um corpo organizado. Ou seja, ele não é uma sombra, não é uma névoa, nada disso. É um corpo, um corpo. Você comparou bem, assim como o corpo biológico é todo organizado, com seus sistemas e órgãos funcionando e interagindo, nós vamos ter isso também no perispírito. Aliás, nós temos uma descrição da organização interna do perispírito na obra Missionários da Luz, do nosso querido André Luiz, através também do Chico Xavier. Então, remetemos os interessados para dar uma lida lá no Missionários da Luz, porque o André Luiz vai se deparar lá na coluna Nosso Solar, né, com cópias que ele diz quase perfeitas, né, e translúcidas, tanto do corpo orgânico quanto do corpo espiritual. É muito interessante a descrição que o André Luiz faz. Então, é um corpo. Por isso, pode ser o molde do corpo biológico, porque se não fosse, não teria como ser esse molde que subsiste, e aí então vem essa expressão que ele fica na região própria de conformidade com o seu peso específico. Sim, claro que tem peso, não resta nenhuma dúvida que tem peso, não é um corpo, não é semimaterial. Nós temos que entender que o mundo espiritual também obedece à lei da gravidade, só que de um ponto que nós aqui desconhecemos. E nós temos experiências, por exemplo, o William Crookes, esse grande químico e físico inglês, ganhador do prêmio Nobel, inclusive, ele fez diversas experiências com a médium Florence Cook, que recebia o espírito Kate King, e a Kate King se materializava. E o William Crookes foi o primeiro, foi o pioneiro em colocar uma balança. Isso mesmo, colocou uma balança na sala e pediu que o espírito materializasse, subisse na balança. E, para a grande surpresa dele e de todos que estavam acompanhando a pesquisa,
A balança realmente acusou um peso. Ele pesou o perispírito. Foi uma coisa impressionante. Então, tem peso específico. Por isso, as determinadas regiões espirituais, onde o perispírito pode ser mais grosseiro, ele pode ser mais sutil e, portanto, mais leve. Então, a expressão do Emmanuel é perfeita. Retrata exatamente a realidade. Até porque muitas pessoas se admiram e ficam pensando o que é que determina permanecer numa região mais terra-terra, nas regiões espirituais densas, escuras, lodosas, difíceis, e outros que ascendem a regiões espirituais leves, claras. É exatamente o peso específico do perispírito. Mas o detalhe vem agora, né, Marcos? Porque esse detalhe, como é que se faz para conseguir ter um perispírito leve, brilhante, com menos peso, digamos assim, com leveza espiritual. Então, o nosso Emmanuel vai trazer a informação preciosa que eu deixo para você ler aí, Marcos. Ok, diz então nosso Emmanuel: organismo delicado, com extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Bem, nós temos aí, Orson, logo no início desse texto do Emmanuel, uma explicação importantíssima, ou seja, o perispírito é um organismo plástico, né, plasticizante, e que obedece o comando do pensamento. Ou seja, em tese, aquilo que você pensa age sobre o perispírito e pode transformá-lo. Eu disse em tese porque, na sequência, o Emmanuel colocou uma vírgula, né? Aquele, porém, entretanto, só os espíritos devidamente habilitados, já dominando o pensamento e a questão do perispírito, é que podem efetivamente modificá-lo ao seu bel prazer. Mas é importante nós marcarmos essa questão do pensamento, porque embora você, talvez, desencarnado, não domine a técnica, não saiba explicá-la, mas o seu perispírito se transforma na medida dos seus pensamentos, que você emite, que você fixa esses pensamentos, eles agem sobre o perispírito. Há uma obra, Orson, não sei se você conhece essa obra, da mediunidade da Zíbia Gasparetto, no início da sua mediunidade, que é o livro O Bate-Papo com o Além. E, na verdade, é o espírito Silveira Sampaio, né, que escreve através dela, e ele justamente explica uma cena na colônia espiritual em que um amigo estava ali, né, e o amigo era careca, né, e o Silveira Sampaio falou para ele, por que você, né, não pensa e não projeta o cabelo, né, porque ele já conhecia a teoria aqui da técnica, né? E o amigo disse para ele, fácil é falar. O problema é que eu vivi a minha vida toda lá na Terra careca, e eu não conseguia ainda fixar o meu pensamento como uma pessoa que usa, que tem cabelo. E enquanto eu não conseguir dominar esse meu pensamento, eu não consigo transformar o meu perispírito. E olha que coisa interessante, né? Então, por isso que o Emmanuel coloca aí, depende, vai depender da habilidade do espírito, vai depender do progresso do espírito em dominar a técnica. Ô Marcos, é interessante porque só a experiência consegue trazer esse domínio da técnica, como você disse, só a experiência consegue conferir agilidade. É muito interessante pensar nisso, porque esta experiência é justamente a experiência desenvolvida ao longo das experiências reencarnatórias, porque é ali que vai se habilitando o ser, que vai crescendo em conhecimento, vai crescendo em aprimoramento moral, que é o grande detalhe da leveza ou da densidade mais grosseira do perispírito. Como foi dito em uma das telas anteriores aí, né? Nessa mesma tela que você acabou de comentar, nós vemos ali a afirmação: organismo delicado com extremo poder plástico. Quer dizer, se ele tem um poder plástico que se modifica
sob o comando do pensamento, o espírito vai ter que aprender o desenvolvimento também dessa técnica, como você bem disse aí. Marcos, você vai querer treinar um pouco lá para pôr um pouco de cabelo na frente? Como é que vai ser? Pois é, né? Eu tenho que começar a pensar nisso, não é mesmo? Eu também, está raiando aqui, viu? Também, né? Mas você sabe, ó, eu estava aqui recordando um diálogo que eu tive uma vez com um espírito na reunião mediúnica, e ele se apresentou e ele dizia que ele estava num poço muito profundo e que ele não tinha mais as mãos e os pés, ele tinha patas. E aí eu comecei a falar com ele, olha só, aí ele começou, não, que eu sou um cavalo, né? Não sei o quê, deixei de... Aí eu falei, olha só, se você for um cavalo, você não estaria pensando e muito menos conversando comigo, dialogando, e entendendo, inclusive, o que eu estou falando com você, não é verdade? E aí ele teve uma espécie de um choque, falou, não, é verdade. Realmente, se eu fosse realmente um animal, eu não poderia estar aqui conversando com você. Então, olha só, você tem que colocar, a partir de agora, na sua mente, que você é um ser humano, e que, na verdade, você tem mãos e pés. Vamos fazer um exercício aqui, e eu o convidei a começar a mentalizar e olhar para ele mesmo e ver as mãos e ver os pés. Nós fizemos o exercício e ele começou eufórico, a dizer, já estou vendo, voltaram as minhas mãos, voltaram os meus pés. Porque é isso, o perispírito é um organismo sutil, muito plástico. Bastou você modificar o pensamento, fixar o pensamento numa ideia, numa imagem, e o perispírito automaticamente obedece o comando do seu pensamento. Então, está aí um exemplo para mostrar como isso acontece. Eu achei muito importante você citar o Silveira Sampaio naquele livro da Zíbia, porque realmente aquela leitura do Silveira Sampaio é muito agradável de ser feita. O estilo dele é um estilo muito atraente, né? Então é importante realmente a gente buscar essas informações, porque acrescem o nosso conhecimento. Mas agora, Marcos, a nossa próxima tela traz a chave de tudo isso que nós estamos falando, né? Porque olha lá, o progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. É interessante porque ele compara o perispírito aí a um equipamento do espírito. E afirmando, porque é um equipamento, da mesma forma como o corpo físico é um instrumento da alma, o perispírito também é o corpo perispiritual. Então, ele vai afirmar que o progresso, veja, a palavra progresso tem uma amplitude gigantesca aí. Quando a gente pensa em progresso, a gente está pensando no aprimoramento do intelecto moral. Então, o progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Todavia, Marcos, ele só colocou o progresso mental, ele não trouxe o aspecto moral aí, porque vai dizer que o espírito, em qualquer plano de evolução, pode promover modificações através de técnicas que aprende. E é aí que a gente aprende também, Marcos, como o próprio Emmanuel traz aqui, de espíritos que se apresentam com aparência grotesca para dar medo, por exemplo, nos possíveis médiuns videntes, mas com objetivos definidos, colocar medo mesmo, ou assustar, ou apresentar imagens de domínio e de sujeição a quem está vendo isso. Isso é um detalhe importante que a gente saiba também, porque muitas vezes o que estamos vendo não corresponde à realidade, é apenas uma modificação do autor que ali está. É verdade, é verdade. Nós temos que lembrar que nós, espíritos, neste momento reencarnados, mas quando estamos desencarnados, seremos sempre espíritos. Nós não somos o diabo com tridente e cauda vermelha, nós não somos um lobo, nada disso. Agora, são transformações possíveis de serem feitas no perispírito com a fixação mental dessas imagens e dessas ideias. Então, nós temos sempre que lembrar disso. Por isso, o Emmanuel ressalta essa questão do progresso mental. Mas, você mesmo, Orson, no seu comentário, lembrou que progresso mental para o espiritismo significa o progresso intelecto-moral. Eu não descarta isso, porque progresso mental aqui é no sentido da aquisição da sabedoria.
Isso. Agora, os espíritos inferiores, maus, que não querem realmente a nossa felicidade, o nosso contato com as lições do Evangelho, eles, claro que utilizarão o seu progresso mental, mas exclusivamente na área intelectual, dominando todas essas técnicas para tentar nos influenciar, nos dar medo e assim por diante. Agora, nós espíritos, ou pelo menos aquele que é o verdadeiro espírita, não tem que se assustar com essas coisas, porque nós compreendemos, nós entendemos o que o espírito está fazendo conosco. Então, o que nós vamos fazer? Bem, ele está mentalizando cenas, imagens inferiores para plasticizar o seu perispírito e provocar o nosso medo. Então, vamos fazer o contrário. Nesse momento, eu tenho que usar a oração e fixar imagens delas, lembrar de Jesus para fazer o contraponto, que sempre será mais forte, porque o bem sempre é mais forte do que o mal. Mas foi bom você ter falado isso, Orson, para lembrar que esse nosso poder mental sobre o perispírito é para o bem, mas é também para o mal. É para nos tornarmos mais leves ou mais pesados. Tudo depende realmente desse nosso progresso mental e para onde o estamos canalizando, para onde o estamos levando. E isso não é só quando estamos desencarnados, não é, Orson? Porque, na verdade, já aqui na Terra, dependendo dos seus pensamentos, que você está sempre aí agasalhando, você está atingindo também o seu perispírito, que atinge o seu organismo físico. É aquela situação, né, Orson? Você dizer assim, Marcos, sei lá, hoje eu já acordei me sentindo meio pesado, sabe? Eu estou meio aqui, não sei. E, às vezes, isso foi por causa desse descontrole mental, que você se deixou levar por determinados tipos de pensamentos, isso gera toda uma perturbação e que, através do perispírito, atinge também o seu organismo físico. Então, controlar os pensamentos, desejar ter bons pensamentos, é realmente fundamental para vivermos melhor. Inclusive, o Emmanuel, aqui, num dos seus parágrafos, ele vai dizer que se encontra grande número de falanges de entidades libertas dos laços materiais, operando nos círculos de perturbação, com recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. E aí, Marcos, é como você disse aí, o conhecimento espírita nos orienta a não ter medo diante de uma visão grotesca, por exemplo, assustadora, com imagens que se reportam até a certos aspectos mitológicos, a certos aspectos da cultura já ultrapassada da humanidade, como figuras de demônios, etc., que não existem, a gente sabe disso, mas espíritos podem moldar essa aparência para meter medo. E então surge a sugestão que o Marcos deixou para nós: pensar coisas boas, porque o pensamento bom modifica. Eu me lembrei também, Marcos, no seu comentário, nos episódios passados, nós falamos sobre a força do pensamento e falamos ali sobre a questão dos ambientes pesados, dos ambientes leves, porque estando encarnados, nós também irradiamos de nós mesmos, além de prejudicar a saúde ou beneficiar a saúde, a depender da força do pensamento, nós projetamos externamente, modificando o ambiente. Então, nós entramos num ambiente, às vezes encontramos um ambiente pesado, praticado por um pensamento desequilibrado que ali está, ou aquele ambiente leve, acolhedor, que nos faz tão imenso bem. Esses conhecimentos são fundamentais, porque eles nos ajudam a entender esse detalhe do Emmanuel, né? O progresso é o grande doador de renovação. E aí, Marcos, o nosso Emmanuel, com toda a sua conhecida sabedoria, vou deixar para você ler esse finalzinho aqui, a última tela que vamos utilizar, mas de uma grandeza extraordinária. Vamos lá, então. Os nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele, ou seja, no perispírito, se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a. Bom, Orson, olha só,
Bom, vamos destacar logo o início, né, desse comentário do Emmanuel, né? Então, temos que tomar cuidado com os impulsos, com as emoções, com as paixões e também, claro, com as virtudes. Porque tudo isso se expressa no perispírito. Porque conforme você pensa, você transmite ao perispírito e ele vai se amoldar conforme esse seu pensamento. E nós temos problemas ainda muito graves em relação a esses impulsos, em que nós não paramos para pensar, as emoções muitas vezes desequilibradas, as paixões que nos levam realmente a cometermos desatinos muitas vezes, e as virtudes, que nós deixamos de lado quantas e quantas vezes. E nós precisamos, e estamos aqui na Terra para isso, para desenvolver as virtudes, ou seja, as qualidades morais que automaticamente combatem as paixões e vão dar equilíbrio a esses impulsos e às nossas emoções. É porque nós não focamos, não é, Orson, nas virtudes, que o Emmanuel ele é obrigado a nos dizer que nós vamos demorar séculos e mais séculos até conseguirmos purificar o perispírito, porque a purificação dele depende, na verdade, antes de mais nada, da minha purificação como espírito que eu sou destinado à perfeição. E isso vai acontecer tanto aqui encarnado, mas nessas regiões fronteiriças, ou seja, na espiritualidade que está aqui, junto ao planeta Terra. Então, e aí vem aquela palavra-chave, né, no final, quando ele diz aqui, né, purificando. Pois é, nós temos que purificar, procurar a pureza do nosso corpo espiritual, que só vai acontecer na medida em que realizarmos a nossa autoeducação, nosso autoconhecimento e nos purificarmos. Uma coisa está atrelada à outra. Ô Marcos, aí no começo do texto que você comentou tão bem, quanta coisa cabe dentro das palavras impulsos, emoções, paixões e virtudes. Uma rápida reflexão sobre nós mesmos, numa viagem interior bem rápida, a gente vai encontrar todas essas palavras dentro de nós aí, virtudes, paixões variadas, emoções desequilibradas ou superiores, impulsos agressivos, impulsos precipitados, etc. Quanta coisa estão aí. E como você tão bem expressou, se expressam no perispírito. Agora, é interessante, bonito ler aí, como você terminou de falar também, purificando a indumentária e embelezando-a. As notícias que nós temos de manifestações de espíritos superiores, sempre causando fortes emoções naqueles que percebem a sua presença, ou mesmo enxergam esses espíritos superiores, eles estão enxergando o perispírito desse espírito superior, que se apresenta numa indumentária bonita, embelezada. Olha que coisa bonita, que estímulo para nós evoluirmos aí, Marcos, e chegarmos a essa condição de nos apresentarmos belos, espiritualmente falando. É verdade, Orson. Está aí, né? Nós temos que justamente focar no bem e no belo. E, realmente, quando nós lemos a presença dos espíritos superiores nas obras do André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda, e as descrições que já encontramos na própria codificação espírita, realmente, né, são perispíritos radiosos, belos, leves, e que transmitem a todos essa beleza, essa leveza, né, emoções realmente superiores. É o que nós temos que alcançar. Esse é o trabalho que nós precisamos fazer e nos elevando deste nosso terra a terra, para entendermos que quando desencarnarmos, já poderemos ter um perispírito melhor. Né? E assim vai pela lei do progresso até conseguirmos chegar a essa realidade superior. Então, vamos nos esforçar, não é, Orson? Vamos nos esforçar para realizar aí o nosso progresso. Pois é, e na sequência dos nossos estudos aqui, nos episódios do livro Roteiro de Emmanuel, na próxima semana, no próximo capítulo, do próximo episódio, nós vamos focar aqui no capítulo número 7, que tem um significativo título, tudo a ver nessa sequência natural do livro aqui, no aprimoramento. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, Marcos. É verdade. Vamos aprender com o nosso querido Emmanuel,
não apenas a necessidade de nos aprimorarmos, mas o caminho para isso, que eu acho que o Emmanuel vai nos dar umas dicas bem preciosas no próximo capítulo. Muito bem, nós convidamos você a estar conosco para continuarmos esse estudo que está disponível nos canais de YouTube, para que você possa ver os episódios anteriores. Você vai encontrar aí nos canais Orientação Espírita, Agenda Espírita Brasil, no meu canal pessoal, e também do nosso querido Marcos de Mário, onde você pode encontrar todos os episódios. É uma sequência semanal, toda semana, e que você poderá acompanhar esses episódios. Até a próxima semana, então, com imensa alegria e gratidão a você. Até lá!